2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora, já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a palavra do nosso Deus. Esse texto, só esse ano, acho que é a quarta, quinta vez que ele vem para nossas exposições bíblicas, e eu acho que ele vai continuar vindo ainda por mais um bom tempo, devido à sua densidade e à sua coerência com a nosso momento. Algumas semanas atrás eu ministrei aqui sobre o Evangelho em 4 atos, ou em 4 passos. E atos no sentido de 4 atos de uma peça de teatro, 4 cenas. E eu falei que dá para você entender bem o Evangelho em 4 perguntas e suas respectivas respostas. A primeira dessas perguntas é: de onde viemos? Afinal de contas, quem é que começou tudo isso aqui? Ou melhor, é a mesma pergunta, mas a quem nós devemos prestar contas? Se é que viemos de algum lugar, e se é que existe um alguém, a quem? Segunda, o que deu errado então? Por que coisa ficou desse jeito? O que aconteceu que a gente está tão perdido, tão bagunçado? O que aconteceu que as coisas estão tão confusas? Terceira, o que é que restaura todas as coisas? O que é que nos coloca de volta no eixo? Que traz aquela paz que tanto falam os cristãos para dentro do nosso coração? E a quarta, como é que eu posso fazer parte disso? Como é que eu faço para receber essa restauração, essa paz e essa vida perfeita e maravilhosa e abundante que tanto fala aqueles que falam de Jesus? Ter isso pronto, irmãos, na cabeça, muda tudo. Porque eu tenho certeza de que se eu aplicasse um teste aqui sobre o que é o Evangelho, eu não teria 100% de aproveitamento da igreja. Se eu pedisse para descreverem o Evangelho em uma folha aí, uma lauda de 20 linhas mais ou menos, eu não teria 100% de aproveitamento do ponto de vista do teste. Você é louco, você está duvidando da nossa capacidade cognitiva? Não.
é porque a gente vive num contexto onde tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta informação. A gente está numa geração onde as coisas estão tão confusas e as informações estão tão cruzadas que essências, bases principais do Evangelho já não são mais tão claras, ou nunca foram tão claras para alguns de nós. Porque hoje a realidade é que eu não venho mais na celebração dominical para cantar os louvores do nosso Deus, para viver a fé cristã, para me doar. Eu venho para comparar a pregação pastoral com o vídeo que eu vi na internet durante a semana. Claro que não é uma unanimidade, mas eu sei que isso acontece. Difícil. Até eu, que sou mais bobo, gosto de ver uns caras fera. Vou perder meu tempo de, não, vou ficar lá ouvindo o Ricardo Ribeiro se eu posso ver o Luciano Subirá. É uma coisa que é tentador. E não tem nada errado com isso. Mas qual é o problema das muitas bases, das muitas fontes de alimentação? É que às vezes a informação não chega completa. Porque todo comunicador, esse é o princípio básico de comunicação. Tem alguém que é formado em comunicação aqui? Marketing de comunicação? Não, Marcos. Tinha que ser. Princípio básico da comunicação. E a Gabi também, ela falou. A Gabi também? Gabi é administração, não é? Você não é de administração, não? Eu sou RP. RP, Gabi, olha quem diria. Gabi é RP. Tá certo então. Gabi é de comunicação, muito mais comunicação que o Marcos. É relações públicas. RP quer dizer que é rápido no gatilho. RP é muito mais comunicação do que sozinho faz a comunicação social. Enfim, o princípio da comunicação é que a mensagem ela sai do locutor, do interlocutor para o seu ouvinte. Não sei se os termos estão corretos, depois vocês consultem a Gabi lá para melhores informações. E ela sofre influência de uma coisinha chamada ruído. E o ruído ele pode ser desde um fator externo como um fator interno. Ou seja, a pessoa que está ouvindo, ela pode estar com dores e angústia dentro de si, e eu estou dizendo assim, bom dia, e a pessoa está achando assim, nossa, para que gritar? E eu só falei bom dia. Entende? Existe um ruído aí nessa percepção. Então, tem uma desculpa que muita gente usa, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Eu confesso que eu gostaria de me apoiar nessa desculpa, mas como pastor eu não tenho direito disso. Amém. A minha missão é pregar o Evangelho e orar para que o Espírito Santo faça o milagre. E se eu pregar o Evangelho, o Espírito Santo faz o milagre. Essa é a promessa. Eu gostaria de me apoiar nisso, confesso. Eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu, mas eu não posso fazer isso. Se você entendeu errado, é minha missão voltar lá e te ajudar a entender. Amém. Mas é aí que está o problema. Quando você vê a pregação na internet, é isso que está acontecendo. Não sou contra a pregação na internet, ok? A gente está pondo na internet as nossas pregações. A minha preocupação é que a gente consuma das muitas fontes com sabedoria que vem do Espírito Santo. Tá, então você veio aqui para falar mal de pregação na internet? Não, não foi isso. Eu vim aqui para dizer que a base essencial do que é o Evangelho na nossa realidade está confusa por causa das muitas fontes de alimentação. E o meu desafio hoje é reposicionar essas bases, reedificar essas estacas, ou melhor, tirar a poeira de cima delas, daquilo que já foi estabelecido, para que o Senhor Jesus use isso como oferta e como matéria-prima para nos transformar. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa primeira pergunta, que ela fala: de onde nós viemos? Afinal de contas, como é que a coisa foi criada? Como é que tudo começou? E eu pergunto se é claro para todos nós de onde nós viemos. A Bíblia diz que nós viemos do Criador, viemos de Deus, viemos do Pai. Um Deus que sempre existiu, que não depende de favor humano, nunca dependeu de nada para ser. Deus é. Tanto é verdade isso que a Bíblia nunca vai falar que Deus existe. Deus não existe, Deus é. Deus sempre foi, Inclusive quando vai expressar a natureza de Deus, no Apocalipse fala dele, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Ele é o verbo ser conjugado nos 3 tempos, de modo que ele sempre será.
Tudo que existe foi criado por Ele. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor movia-se sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Perceba que até aqui a gente está num cenário de escuridão, sem forma e completo vazio. Mas uma coisa já operava e já se movia e já tinha total liberdade nesse contexto: o Espírito de Deus. Deus convive com o caos de uma maneira que a gente não consegue conviver. Deus não precisa da ordem, Deus não precisa da organização, das fileiras. Isso, quem precisa somos nós. E sabendo Deus que aqueles seres humanos que Ele viria criar lá na frente precisava disso, Ele colocou ordem em todas as coisas. Ele olhou para o caos e disse: caos, deixe de ser caos, porque o meu filho que eu vou criar não convive bem com o caos, tanto quanto eu. Então Deus começa a posicionar, provisionar e proteger cada coisa. Os 3 P's da criação. Alguém de Gênesis, quem lembra? Alguém? Não? Alguém? Posição, provisão e proteção. Qualquer hora quiser também pode consultar o material aí. Tem material sobre isso. Deus começa a colocar cada coisa no lugar. E colocando cada coisa no lugar, fazendo a coisa funcionar como deveria, Ele vai criando um ambiente gostoso, favorável, perfeito, para que a vida humana passe a existir. Mas tem uma coisa que é uma marca dessa ação criativa de Deus. Deus cria segundo a expressão da sua própria natureza, de modo que cada pequena ação de Deus é uma expressão de amor. Terra e mar, quando Ele fala para haver separação entre céu e terra e cria o firmamento, quando Ele cria os primeiros seres vivos na água, e a partir dali Ele começa a criar os seres que voam, as aves, depois os animais terrestres, de todas as suas espécies, as ervas rasteiras, as gramas, as árvores grandes, pequenas, e Ele vai colocando cada coisa no lugar, e a gente vai vendo como harmonioso tudo aquilo vai ficando, e como autossustentável é esse processo como um todo. Deus cria uma árvore a partir de uma semente. E é maravilhoso você criar uma coisa que contém uma coisa dentro. Ele coloca uma semente e diz: seja. E a partir dali aquela árvore nasce, gera fruto, que tem semente, que tem uma árvore, que tem fruto, que tem semente, e o ciclo não para nunca mais. Com muito esforço humano, a gente consegue interferir no meio do processo. Mas nunca, jamais o ser humano vai conseguir impedir que uma semente não frutifique. Ele pode matar a semente, mas assim que ele matar a semente, a outra árvore em algum lugar gerou uma nova semente que está caindo no chão e está frutificando. Esse ciclo infinito. E a humanidade teve a brilhante ideia, então, de pavimentar tudo. Se não tiver terra, não nasce árvore. E aí você já viu como é que é lindo quando uma árvore estoura com asfalto, estoura com tudo, e vai crescendo, dizendo assim: quietinho, você não me controla não. Eu estou obedecendo o Criador. Ele disse para eu ser, e eu vou continuar sendo, até que Ele diga para eu não ser. Amém. Não tem humanidade capaz de parar a força da natureza. Eu estava vendo um vídeo outro dia na internet sobre a força da natureza. Cara, é impressionante. É impressionante. Se você tem dúvida disso, pega uma enchente em São Paulo. Ou pega uma enchente de BH, do Rio. É impressionante. Ah, mas aqui é pavimentado, ó, o rio está canalizado. Ah, é? 8 minutos e meio de chuva. Água no pescoço. De onde veio isso? Meu Deus do céu. É porque quando Deus disse para a chuva: chove, ela não brinca, ela obedece. Ela chove. Quando Deus diz para a água: molhe, a água não molha. Ah, mas tem árvores aqui. Onde é que está Deus? Tem casas aqui, onde é que está Deus que não segura essa chuva para essas casas? Escuta, o fato da chuva chover é porque a chuva obedece a voz de Deus. O fato de você plantar a casa onde geralmente chove e tem muita água, é um problema seu, mas a chuva não vai desobedecer por sua causa.
Está entendendo isso? Está claro? Mas que absurdo! E quando a gente começa a olhar para a natureza, a gente vê os traços fortes da mão de Deus. Quando Deus diz para um rio, nasça a partir de uma gotinha de uma geleira que derrete lá em cima nos Andes. E vem descendo, gotinha por gotinha. O rio nunca mais para de obedecer. E ele pinga, 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 e ele vira o rio Amazonas, que chega até 80 quilômetros de uma ponta na outra. Você imaginou isso? Que absurdo! Gente, só para vocês entenderem, quem não sabe, a nascente do rio Amazonas é lá nos Andes. E ela começa pelo derretimento de uma geleira. Uma geleira. Quem já viu o gelo derretendo uma gotinha? E ela começa a derreter, e vai derretendo, vai passando no meio da floresta, cruza Colômbia, cruza tudo ali, e chega no estado do Amazonas, do Brasil. É um absurdo de rio. De um lado para o outro, você olha e você não consegue enxergar de um lado para o outro. Você fala assim, como que aquele gelinho derretendo virou isso? É porque Deus disse, fluam todos os rios. E ele não para por nada. Não tem nada que possa parar uma ordem divina para a natureza. Tá, mas onde você quer chegar com essa reflexão sua, toda biológica, toda Discovery Channel? Aonde você quer chegar com isso? Eu quero dizer que o Deus que criou todas as coisas, criou tudo perfeito. E a perfeição de Deus está em obedecer à vontade de Deus, obedecer à ordem divina. Quando Deus diz para uma coisa acontecer, essa coisa acontece. Nada mais no universo ousaria dizer não para Deus. Porque Deus é Senhor. Porque Deus é Criador. Exceto o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus disse assim: domine o homem sobre toda a terra. Domine sobre toda a natureza. E a gente fez o quê? Deixou a serpente falar. Mas Deus mandou dominar. A gente deixou a serpente nos dominar. A gente deixou as coisas fluírem como estavam. E vamos deixar como é que está para ver como é que fica. E a coisa foi piorando, foi degringolando, foi decaindo, foi piorando. E a situação atual que nós nos encontramos é consequência clara da nossa falta de obediência à ordem de Deus, de domínio sobre todas as coisas. Está dando para entender isso? Digo amém? O que eu estou dizendo é que a gente não se deu conta, pelo menos a maioria de nós ainda não se deu conta, da gravidade que é dizer não para Deus. Quando a gente olhou uma situação que deveria ser obedecida e escolheu não obedecer para estabelecer a nossa vontade, para tentar usurpar o lugar de Deus, a gente estava cometendo o maior de todos os crimes já cometidos na humanidade. A gente estava rompendo com a nossa fonte de energia. É como se o ventilador que está ligado na tomada olhasse e falasse assim: eu estou girando, eu estou fazendo vento, quer saber? Pegasse o próprio cabo e tirasse da tomada. Não preciso de você, energia. Entende o quanto isso é idiota? Desculpa a expressão chuva, mas entende o quanto isso não faz sentido? Mas a gente ousou dizer não para Deus. A gente ousou olhar para o Criador e falar assim: eu acho que eu consigo fazer esse negócio melhor que você. Quem nunca olhou para uma situação, para uma tragédia ou para uma situação econômica e falou assim: Deus, eu acho que o Senhor devia fazer assim. Né? Talvez você não tenha verbalizado, porque você não teve coragem. Mas que de uma forma ou de outra você chegou a achar que se fosse na tua mão seria diferente. Quem nunca pensou que seria mais capaz que Deus para resolver aquele impasse na sua família? Que seria mais capaz que Deus para converter aquele seu parente por quem você ora há tanto tempo? É uma tentação que está presente na nossa vida cotidiana. E é aí que mora o problema. A nossa rebeldia contra Deus
nos faz então caminhar na direção contrária ao projeto divino. E sempre que a gente decide, sem consultar o Senhor, a gente está caminhando em rebeldia. Não importa quão bonito seja o resultado, Deus não se interessa em ser Senhor de coisas que não começaram nele. Se você entendeu isso, diga amém. Vou repetir que isso é muito importante. Deus não está interessado em ser Senhor daquilo que Ele não foi Criador. Amém. Mas eu tive uma ideia muito legal, Deus vai adorar. Não vai. Não vai, não. Não perde seu tempo. Ou Ele é o alfa, o começo, ou então Ele não vai ser o ômega. Ou Deus foi o Criador, a origem, a essência, ou então é inútil todo e qualquer esforço humano. Não ouse criar algo de si e tentar ofertar para Deus como oferta de paz, porque Deus não está interessado nisso. Isso é uma dura palavra que frequentemente me agride constantemente, porque eu me sinto às vezes menosprezado. Poxa Deus, caprichei tanto. Ele falou assim, desde quando eu te pedi para fazer isso? Mas, ok, olha quanta gente está ouvindo, olha que bênção. E daí? Deus não quer resultados, Deus quer frutos. E frutos só frutificam porque um dia Deus disse, haja. E houve. Está claro isso? Amém? Tá, mas o que tem a ver isso aí com a história do Evangelho? É que a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, irmãos. Se você caminha no seu dia a dia, se esquecendo de que há um responsável por esse universo, você já está andando em pecado. Se quando as coisas estão bem na sua vida, está tudo certo, você ora menos, isso é um sintoma de que você não está reconhecendo Deus como Senhor na sua vida. Isso me atinge frequentemente. Eu não sei você, mas às vezes eu me pego orando muito quando a coisa está apertada, quando os boletos estão empilhados, mas orando um pouco menos quando tem um dinheiro. Daí eu já tenho tempo para dar uma passeada. Ou não. A gente ora pedindo a Deus provisão para pagar aquele boleto. Caiu a PLR da fábrica. Nem ora. Não precisa nem orar. Que é isso? Deus sabe que agora é a hora. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Você gosta dessa música? Olha só que interessante. A gente acha que as coisas que deram errado, quando eu falo a gente, eu falo humanidade, então você não está fora da humanidade. Tem alguém no humano aqui? Então, a gente, humanidade, acha que quando as coisas deram errado, o responsável é Deus. Teve uma tragédia em BH e matou 12 pessoas com uma tromba d'água. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? É quase como grudar Deus pelo colar e falar, escuta, tá pensando o quê, ô Criador? Como é que você deixa as pessoas morrerem? A gente não tem ousadia para fazer isso assim, abertamente. Mas é mais ou menos isso que está por trás dessa mentalidade. Por que é que Deus deixou isso acontecer? Aliás, por que Deus não conserta tudo isso de uma vez? Tinha uma amiga nossa, Beth, ela falou que orou durante muitos anos pedindo a Deus para o diabo se converter. Ela falou, bom, tem um tentador de Deus, e na reta final eu bato o martelo aqui, e vendo depois a réplica desse martelo a R$800 cada um. É a conversão do diabo. Martelo santo da conversão de Deus. Tcham, tcham. Se não converter, aí você dá uma martelada na cabeça. Gente, eu acho ótima essa história da Beth, porque ela é criança, tá? Ela tinha acho que 7 anos quando ela contou essa história. Eu acho ótima essa iniciativa, porque ela entendeu que o problema era cíclico. Coisa que a gente não entende às vezes.
Às vezes a gente acha que o pecado, uma vez superado, eu posso agora baixar a guarda. A gente acha que a pessoa chega na igreja homossexual, aí eu vou fazer uma oração poderosa, ela vai sair daqui super heterossexual. Está tudo bem. A pessoa chega na igreja alcoólatra, e eu vou fazer uma oração poderosa, vou derramar um óleo santo, e ela vai sair daqui perfeita. E nunca mais vai virar escravo do alcoolismo. Vai poder beber à vontade sem ficar alcoólatra. É ou não é? É ou não é? Seja sincero se a gente não acha isso. A gente acha. Quando a gente fica sabendo de um crente que caiu, que o termo foi evangélico para pecado, caiu. Quando a gente fica sabendo de um crente que caiu, você fala, nossa, fulano caiu. Aí tem duas alternativas. Ou a gente se surpreende dizendo, também, aí vem uma frase maldosa, ou, rapaz, todo mundo tá feio, o diabo tá... Ou as pessoas, a bruxa está solta. É um levante das trevas. O nome do levante das trevas é a falta de levante para orar e para ler a Bíblia. Porque filho, filha, amado e amada do Senhor, uma vez pecador, até o dia da redenção definitiva da igreja, sempre pecador. Seu problema é o alcoolismo, você vai lutar com isso até o fim da sua vida. Mas vai ter um dia da vida. Glória a Deus. Seu problema é na área da sexualidade, você vai lutar com isso até o fim da sua vida. Mas vai haver um dia. Nesse dia. Não abrir e fechar de olhos. O que é mortal vai ser revestido de imortalidade. O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Então, de uma vez por todas, diremos, com as mãos aqui na bochecha e a língua para fora, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Como um novo corpo, nova criatura que sou, o pecado não me domina mais. E eu vou subindo com a língua para fora. A morte não me pega. Subindo. Já chego lá no céu, já sendo perna cruzada na mesa do cordeiro. Aí sim, até lá, jejum, oração, leitura bíblica, jejum, oração, leitura bíblica, comunhão, jejum, oração, leitura bíblica. Baixa a guarda para ver. Socão na cara. Nossa, mas eu sou crente há 20 e tantos anos. Como eu fui cair nesse pecado? É porque você se esqueceu que o problema é cíclico. E esse problema cíclico começou quando a gente não reconheceu Deus como Deus. Quando a gente não presta contas a Deus sobre a nossa existência. Tem uma palavra do inglês que eu gosto muito. E há algumas palavras do inglês que explicam mais do que muitas em português. Porque é um idioma com menos palavras, então às vezes tem umas palavras que explicam mais coisa. A palavra é accountability. Accountability é a quem eu presto contas. Mais ou menos isso. Para quem é que eu presto contas? E aí você podia dizer assim, mas prestar contas do quê? Disso aqui, ó. Você sabia, vocês jovenzinho sabiam, que o direito de respirar não é um direito, é uma dádiva, é um presente de Deus. E que se não for Deus nos dar esse direito, a gente não pode respirar. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Faça isso. Graça. Isso é graça. Conhecida na Bíblia como graça comum. É Deus não nos dando consequência imediata pela nossa rebeldia. É Deus estendendo a sua misericórdia para nos dar mais uma chance de se curvar diante dele e reconhecer a nossa total responsabilidade pela situação em que nós nos encontramos. Deu certo? Glória a Deus. Deu errado? Glória a Deus. Porque o estado em que nós nos encontramos é consequência da nossa falta de comprometimento com o Criador. Deixa eu explicar de novo.
Quem é o responsável pela enchente de BH? Repita comigo. Eu. Não quer, né? Não quer repetir, né? Quem é o responsável pelas mortes lá em BH, irmãos? Diga, eu. Sou eu. Não, mas o governador de BH? Eu. Como assim? Eu nunca nem fui para BH. Não sei nem que direção que fica. Sabe o que é? É que uma vez que o pecado entrou no mundo, por um único homem, todos os homens estão condenados. De modo que o pecado entrou no mundo por um único homem, diz Paulo aos Romanos, e todos os homens estão condenados. Você não consegue parar de pecar. Eu não consigo parar de pecar. O que eu consigo é me render ao senhorio de Cristo. E quando eu me rendo ao senhorio de Cristo, Ele é o caminho que me leva ao Deus Pai. Não mais agora como um pecador, mas como um filho perfeito. E aí o Pai me recebe. E aí quando o Pai me recebe, eu me dou conta da minha natureza limitada e pecadora. E dando conta disso, eu começo o processo de restauração. Sabe o que é interessante? O fato de que Deus é o Criador e Ele é o dono de tudo isso é tão fato que existe até um consenso entre os ateus de que Deus é responsável por isso. Você já viu um ateu falar assim: ué, cadê Deus que não vê as crianças morrendo? Ué, por que você está falando sobre isso? Você falou que Deus você não acredita em Deus? Por que você está cobrando Ele de alguma coisa? Ou Ele é, ou Ele não é. Porque se Ele é, deixa que Ele resolve. Se Ele não é, por que você está cobrando Ele? Então o próprio, não são todos, mas muitos dos ateus, eles dizem isso, e sem se dar conta, estão na verdade reconhecendo que existe um Criador, de que Ele é responsável por tudo, e Ele tem poder para fazer tudo isso. Mas a gente precisa se lembrar que nós é que somos os ofensores do universo que Deus criou. Nós nascemos com um desejo descontrolado por assumir o controle daquilo que não é nosso. A gente quer tomar o poder à força. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá, vamos tomar o poder. A gente quer ser independente. Minha filha está com 3 anos. 3. Significa que em 2016 ela não existia. 3 anos. Eu falo: Mariana, vem pra cá. Não. Que? Eu não quero. Você não consegue falar nem o R da palavra direito, então acha que você tem autoridade para dizer não quero. É igualzinho a gente com Deus. Acordou outro dia de manhã, filho, vou colocar o uniforme para ir para a escola. Eu não quero ir para a escola. Resposta do papai, que é doce. Legal, está anotada aqui a sua observação, mas a sua vontade não tem nada a ver com isso. Coloque o uniforme. Eu não quero. A linha da correção em cima da estante. Vamos conversar de novo, filho? Já duvidou? Rapidinho colocou o uniforme. Rapidinho. Por quê? Porque nasce já com essa essência. Gustavo está com 20 dias. Nem 20 dias hoje. Quer fazer birra, não quer trocar a fralda. Começa, tá de boinha, abriu a fralda. Tenta se vingar, quer fazer xixi no papai. Retaliação. Tá na hora de começar a corrigir já. Já nasce fazendo cara feio com o médico. Já nasce fazendo cara feio com o médico. Tem que tirar aqui, tem que me tirar. Independência está na raiz da humanidade, na essência. Tem um amigo meu, aliás, não é nem meu amigo, foi colega de exército, nunca mais vi. E contou uma história que eu falei: cara, vou usar isso muito na pregação. Quando ele começou a trabalhar, na minha época, crianças, aliás, jovens,
trabalhava-se com 12 anos, tá? Quem aqui tem 12? 12? 12? Ah, 12. Tem 12, você tem mais. Tem 12? Jesus! Cara, 16 é igual a ficar em 22. Se não sou formado já. Mas 22 é bom, né? Legal, tá madura, adulta. Você tem que 15? 14. Nem 15 tem. Quem mais tem 12? Aqui, 12. Olha só. Com 12 anos a gente arrumava o primeiro emprego. E esse meu amigo arrumou o emprego com 12 anos também. E aí, olha só que interessante. O pai dele, na época a gente ganhava, acho que, o salário mínimo acho que devia ser R$90, 90 e poucos reais. Não, eu sou de 12, 92, 94. 94, isso é R$90, acho que era R$89 o salário mínimo. R$89, gente, o salário mínimo, tá acreditando? É que o plano real tinha acabado de chegar, R$90 era muito dinheiro. O plano real de 94. E aí, pessoal, que esse meu amigo, o pai dele, ele recebeu, o pai dele esperou ele trabalhar de ajudante na salário, o pai dele falou assim: vem cá, 30% de tudo que você ganhar daqui pra frente é meu. Ele falou: o quê? 30%, põe aí, é meu. Aí, e a conta de água? Mas, quer mais? Quietinho, deixa eu ficar com alguma coisa pelo menos. E aí, ele falou que viveu frustrado. É, assim, rapaz, vai ficar muito sério. Ele falou que ficou frustrado dos 12 até os 19 anos. 30%. À medida que os salários aumentando, ele ficava cada vez com mais dó de dar o dinheiro na mão do pai. Foi ficando adolescente, revoltado. E ele xingava, reclamava do pai. Na frente, não. O pai dele era bravo. A vida toda. Ele falou: minha vida inteira eu dou dinheiro pro meu pai. E ele ainda fala pra mim que custou muito mais caro me criar até aqui. Não sei o quê. E aí, quando ele completou 19, que ele entrou no exército, ele pensou: pô, eu tô com 19 anos, eu sou de maior, não vou precisar mais. Chegamos no exército, meu salário era R$150. R$153. Quem serviu na minha época sabe o que eu estou falando. Primeiro pagamento eu peguei R$22 na mão. Porque eu tive que pagar a roupa de cama, pagar tudo. A roupa de cama que ficou lá, diga-se de passagem. Eu só usei e depois devolvi. Mas eu tive que pagar. R$22 eu peguei de salário. E aí, beleza. O pai dele de novo, 30%. Assim que ele foi promovido, o pai aumentou a taxa, acho que para 40%, 50%. Ele falou: que roubo! O pai dele falava assim: não está satisfeito, vai cuidar da sua vida sozinho. Louco, que pai grosseiro. E ele contando a história, eu jurando que o pai dele era um monstro. Eu falei: nossa, graças a Deus foi meu pai. Me deixou só pagar umas continhas e depois já me liberou. Aí, cara, qual foi a surpresa que no final da história ele falou assim: então, cara, não foi agora. Meu pai me entregou um envelope, tinha uma chave dentro, eu tirei, era um carro zero e a escritura de um terreno que ele comprou durante todo esse tempo com o dinheiro que eu dei para ele. E ele jurou que o pai dele era um monstro. E o pai dele pegava real por real do que ele pagava e comprou para ele as coisas. Gostou, né? Gostou, né, Simone? Simone agora se vira para resolver essa. Fala pra ele. Aí, vai. Mas olha só que interessante. Sempre. Olha aí, muito melhor. Por que dinheiro? Você precisa de dinheiro, vocês têm roupa, tem tudo. Por quê? E é bem isso mesmo. Eu achei maravilhosa essa história. Eu estava tirando serviço com ele na guarda. Ele contou, eu falei: cara, eu queria tanto que meu pai fosse igual o seu. Que no meio da conversa eu estava odiando o pai dele. Eu falei: nossa, graças a Deus, meu pai é igual dele. No final eu falei: um carro zero, ele é, né? Um Uno zero, cara. Um Uno zero. Um Uno zerado. Falei: uau, e um terreno, a escritura de um terreno. Falei: mano. Aí eu fiz a conta, falei: nem dá esse dinheiro. Depois eu fiz a conta melhor, falei:
Uau! E aí, hoje em dia, lembrando dessa história, eu fico pensando no Criador, nosso Pai, que nos criou o mundo, nos deu condições e recursos para viver corretamente, nos proveu de tudo que a gente precisa, mas Ele cobrou de nós uma coisinha só chamada fidelidade. Ande na minha presença, seja perfeito, mas seja fiel, seja fiel, seja fiel. E aí a gente é igual esse adolescente que está dando dinheiro na mão do pai, mas resmungando. Deus também. E quando finalmente chega a bênção, o resultado da nossa obediência, a gente fala assim: meu Deus, eu tenho o melhor pai do mundo. Porque aí você vai se dar conta do caráter desse Deus. Mas a rebeldia, no fim das contas, ela é uma ofensa ao caráter de um Deus amoroso, perfeito e bom. A gente está se esquecendo de que quem nos criou não precisava ter nos criado, mas escolheu fazer isso por amor. E a gente se acha merecedor das coisas. E quando as coisas não vão como a gente quer, a gente faz birrinha, reclama, não vou mais, faz greve de fome, prende o nariz e para de respirar, e coisas do tipo. Mas quando é que Deus começa a restaurar todas as coisas? Deus começa a restaurar todas as coisas quando Ele faz o primeiro e grande movimento na direção da humanidade. Imediatamente após o pecado de Adão, Deus veio ao encontro, sabendo que Adão pecou, mas não tratando Adão segundo o seu pecado. Se a gente entender isso. A gente tem o hábito de chamar pecador pelo nome do pecado. A gente chama a mulher que se prostitui de prostituta, o homem que se prostitui de prostituta, o homem que bebe de bêbado. A gente chama a pessoa pelo nome do pecado, se esquecendo de que Deus não faz assim. Deus desce no encontro, na viração do dia, conforme combinado, conforme estava no protocolo. Deus sabe todas as coisas, amém? Amém. É claro que Deus já sabia que o pecado tinha acontecido. Aí Deus desce. E aí você ouve Deus andando no jardim dizendo assim: pecador, cadê você? É assim que me chama? Ser humano asqueroso, rebelde, ser nojento. É assim que eu chamo? Adão, cadê você? Ele chama pelo nome, porque o meu e o seu pecado não podem mudar a natureza de Deus. Deus continua sendo Deus, apesar de nós. O que nós somos está escondido e definido em Deus, apesar da nossa natureza pecadora, apesar de toda a nossa rebeldia, apesar da nossa incoerência. Deus continua sendo Deus. Deus não deixa que o pecado do homem que Ele criou mude o modo com que Ele nos trata. Então Deus chama Adão, e esse é o grande e primeiro movimento da redenção da humanidade. Porque quando Deus olha para Adão e chama Adão, o que você fez, Ele está separando a sua essência daquilo que você fez. Presta atenção nisso. O mundo está o tempo todo te chamando daquilo que você fez. A gente chama a pessoa que adulterou de adulta. A gente chama a pessoa que tem problema com sexualidade, ou de homossexualidade, de homossexual. A gente chama aquele que rouba de bandido. Mas Deus chama a pessoa pelo nome, porque Ele sabe que você não é isso, porque o que você é está escondido em Deus. O amor de Deus, a graça de Deus sustenta a nossa essência, a nossa natureza, apesar da nossa atitude pecaminosa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se tivesse uma música de fundo aqui, estava todo mundo chorando. Porque a música ela conta, né?
se não virmos quão grande é a graça de Deus a partir da reconciliação, nunca vamos experimentar a restauração. Sabe como é que a gente vê as coisas? A gente olha para o mundo tentando medir o mundo a partir das nossas emoções. De modo que, se eu te pergunto, e aí, tudo bem no dia que você perdeu o emprego? Você vai dizer assim, não, não está bem. Foi de mulher. Muito nojento que eu repeti aí. Não está bem. E aí, o mundo todo conspira contra a sua emoção. A realidade agora não é mais a mesma, porque dentro de você não está legal. E aí, cara, meu Deus do céu, Senhor, nos dê graça para entender isso. Como é que Deus começa a restauração deles? Mudando as coisas ao redor, mudando as circunstâncias? Não. Ele olha para você e fala assim, ei, você que está aí dentro, apesar de todas as circunstâncias, meu amor por você não mudou. Eu te amo. Fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Mas aqui. Tá tudo bem. Papai está aqui. Meu Deus. Ouça a voz que ecoa dentro de você dizendo que está tudo bem, apesar das circunstâncias. Olha o texto que a gente leu. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, versículo 11, procuramos persuadir os homens, ponto. Agora, grava essa frase. O que somos está manifesto diante de Deus. Meu Deus. Então quer dizer que o fato de eu ter perdido o emprego não me torna um desempregado, me torna um filho do mesmo jeito, aliás, eu continuo sendo filha. Então quer dizer que o fato de eu ter perdido a minha mãe e meu pai não quer dizer que agora eu sou órfão, quer dizer que eu continuo sendo filho de Deus? Quer dizer que eu ter recebido um diagnóstico ruim não muda quem eu sou diante de Deus? É isso mesmo. Descanse, porque essa circunstância vai passar e daqui a pouquíssimo tempo você vai perceber o quanto é verdade isso que eu estou dizendo. Não eternize os momentos ruins, porque o Criador não se define pelas circunstâncias, Ele é. E as circunstâncias é que são móveis, mutativas e mutantes. Deus é constante, perene. O que somos está manifestado. A grande luta da humanidade é em busca do seu valor, provar o seu verdadeiro valor. Tem um artigo que eu já citei aqui uma vez, do New York Times, que é a constante luta, constante busca da humanidade por valorização. E é muito bom, é um artigo talvez um dos mais citados em livros e coisas assim. Acho que os 2 livros que eu li sempre esse artigo. E ele faz realmente toda a diferença. Porque ele fala que a humanidade, no fim das contas, está o tempo todo buscando por aceitação, buscando por aprovação. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é imune à rejeição. Quem é a pessoa que consegue ser rejeitado e ficar bem? E não mudar nada? Você chegar no ambiente e foi completamente ignorado. Vai mudar você. Você pode achar que não muda e ter criado um mecanismo na sua cabeça aí para isso não te afetar. Mas se muda, muda. Chegou no ambiente e a pessoa não falou com você. Na próxima vez que você for lá, o que você vai fazer? Também não vou falar. Sabe o que é isso? Aquela rejeição te mudou.
mudou seu modo de agir, mudou seu modo de enxergar aquele contexto. Porque rejeição não funciona bem com a existência humana. O vazio existencial que há em cada ser humano precisa de uma coisinha chamada aceitação. Aceitação. Se você é de carne e osso, absolutamente tudo que você faz é afetado pela rejeição ou pela aceitação. Por que você arruma o cabelo quando sai de casa? Meninas? Vou ficar bonito. Imagina se não, né? A pessoa tem o cabelo igual o meu e tá de escova. Imagina se não arruma. Por que é que tem que colocar uma roupa mais bonita? Por que é que tem que passar uma maquiagem, um batom? Frase das meninas muito comum. Meu Deus, sem rímel parece que eu estou com sono. Como é que alguém pode viver sem chapinha na franja? Isso é uma piada interna. Professor, separado pela escola. Olha só, a gente acha que não, mas no fundo, a gente deixa que a reação das pessoas guie a nossa conduta. A gente deixa que a capacidade da gente se sentir bem esteja na mão das pessoas, da aceitação. Seja de alguém muito longe, que você nem sabe quem é, seja de alguém perto. Eu, quando comecei na USTF, eu não conseguia entender qual era o problema de ir com uma roupa branca no casamento. Eu falei, não pode, meu Deus! Estamos vigiando a gente, não pode falar desse assunto. De branco é a noiva. Ela comprou todas as cores brancas. Não, mas é que no casamento de branco é a noiva. Bem, não pode. Você não pode. Vamos mexer com isso. Eu não vou entrar nessa guerra. Repetir roupa então no culto, ixi, tem que esperar umas 3 semanas, 4, porque senão descobrem que você tem roupa. Alguém jogou fora o terno branco, seu filho? Jogou fora o terno branco? Ah, o terno branco. Puxa, eu já ia te pedir uma vinha de terno branco. Jogou fora. Pelo amor de Deus, me diz que você tem foto dele de terno branco. Não. Eu queria tanto ver essa foto. Terno branco e gravata borboleta vermelha. A gravata tá aqui até hoje. Olha só, a gente deixa que a nossa capacidade de se sentir aceito no lugar esteja na mão das pessoas. E isso porque todo e qualquer ser humano busca por aceitação. E a nossa busca por aceitação ecoa nas nossas ações. E viver rejeição nos escraviza. A gente está o tempo todo tentando provar para as pessoas que elas estão erradas a respeito das más opiniões que elas têm sobre nós. E foi isso. Cabelo ok. Maquiagem ok. Quem sabe do que eu estou falando? Tá vendo? Eu estou fazendo pesquisa de campo, sou pastor, minha missão. Vocês, aqui ó, não é? Para quem não sabe do que a gente está falando, tem um meme agora na internet de uma música que o Lucas Girardi me ensinou. Isso que fica registrado, foi o Lucas Girardi que me mostrou esse vídeo. De verdade, ele falou no culto, eu não sabia o que era, ele mostrou o vídeo. Eu falei, E aí, que é o nome da música é Brota no Bailão para Desespero do Seu Ex. E aí faz não sei o que, assim, vai trocando e fazendo a maquiagem. Mas eu achei genial, de verdade.
É uma música e aí o pessoal faz vídeo e coloca no Instagram. Por que é genial? Por que eu lembrei disso quando eu estava anotando aqui? Porque essa é a essência da humanidade. Ah, é meu ex? Então ele vai ver só o que ele perdeu. Difícil de levar a sério. E a gente fica tentando provar para os outros que eles estavam errados a respeito das nossas fraquezas, das nossas dores. E no fim das contas, isso só reforça ainda mais o vazio existencial que há na humanidade e que não pode ser suprido por ninguém na humanidade. Não adianta. Você pode ser o grande conquistador. Conquistou todo mundo, todas as pessoas, todas as mulheres que você quis, satisfez todas as suas vontades. Vai chegar em algum momento, na hora que você vai botar a sua cabeça no travesseiro e o vazio vai estar. O escritor aos Eclesiastes vai dizer: olha, eu vivi bem, comi de tudo, bebi de tudo, possuí muitas coisas, tive muitas mulheres, ela casou 1000 vezes. Mil mulheres. 700 casadas, 300 concubinas. É muito, Jesus. E ele casou tudo isso, ele teve posses, ele conquistou, ele expandiu o império, e ele fala assim: tudo é vaidade. É tudo tentativa de preencher um vazio existencial que nada nesse mundo pode preencher, apenas o Criador. E é aí que está a resposta de Deus para a humanidade. Um problema patológico que nos molda, que nos define, chamado rejeição, é resolvido com um único ato de aceitação. Porque assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, a redenção, a salvação, a graça e a aceitação de um só homem é suficiente para nos redimir plenamente. Jesus Cristo justo. Deus tornou maldito por nós aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele transformou um perfeito ser humano, desenvolvido segundo o modelo inicial de Deus, em alguém completamente desprezível, a ponto de nem mesmo dos pecadores que o crucificaram terem compaixão e misericórdia dele. Mas ele na cruz, ao receber todo o nosso pecado, olha para aqueles que o acusavam, aqueles que o ofendiam, que o humilhavam e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que se não sabem o que fazem, tem no fundo uma frase: eles não sabem a salvação que os espera. Eles não sabem que a minha dor suporta a redenção deles. Eles não sabem que o meu sofrimento é a definitiva libertação que vem do alto para eles. A gente está o tempo todo querendo dizer para Deus como é que as coisas têm que funcionar, porque no fundo, a gente quer comprar a nossa aceitação através de boas obras. Mas a graça de Deus nos viabilizou a aceitação através do ato de reconciliação de Deus com a humanidade. Saber que não depende das minhas boas obras, que nem são tão boas assim. Saber que nem nos meus melhores dias eu conseguiria agradar a Deus com uma obra minha, com uma atitude minha, me dá um pouco de desespero, mas rapidamente eu sou consolado pela suficiência do sacrifício de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, versículo 17, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. O que realmente explica a nossa constante busca por valorização é o vazio essencial.
O vazio existencial de ter sido criado para ser eterno, porém, estar vivendo para coisas temporárias. Nós somos criados para ser eterno, viver plenamente em Deus. Eterno. Não morre, não é afetado por circunstâncias. E a gente que uma folhinha de papel com um número mude nosso estado emocional. A gente deixa que um outro serzinho, um parzinho de orelha, como diz o professor Gano, um bichinho de orelha, mude o nosso estado emocional, o nosso estado existencial. A gente deixa que o não de alguém mude quem nós somos, mude como nós agimos, mude o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Mas na verdade, o que Deus está propondo para a gente é um caminho muito mais excelente, é um caminho onde não há rejeição nesse mundo, não há coisa nesse mundo que vai te diminuir, te rotular e te definir. Um caminho onde você vai encontrar nele e na afirmação que uma vez ecoou na eternidade: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a suficiência de uma vida plena eternamente e não só de vez em quando. O que mais me angustia, irmãos, e eu tenho certeza de que isso te aflige de alguma forma ou outra, é ver em mim ainda algumas inconstâncias que não fazem sentido com a minha idade espiritual. Quando eu me vejo ser inconstante com alguma coisa, eu falo: meu Deus, toma vergonha nessa cara, cara. Toma vergonha nessa cara. 22 anos de fé, pelo amor de Deus. Dia 10 agora eu completo 22 anos de fé, gente. Cadê? Quem tem 22? Nassar tem 23. Ninguém tem 22, não tem nada Nassar. A Cauane. Você agora tem 22, né? Olha só. Meu Deus. Meu Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Dá um frio na barriga, não dá? Quem anda já acima de 90, plantão, ai meu Deus. Já pensa nas torres gêmeas. Olha só. Perde o filho dele. O presidente vai falar. Ô, Cadu, você já nos falou que o culto de domingo é uma extensão das vezes, né? Sim. As 4 perguntas estão aqui no bonecão. Sim. Porque edições é aceito, é muito bom. Isso. O que deu errado é a obra da A carne. hora da carne, perfeito. Aquilo que nos coloca no eixo, de fato, é aceito. Exato. E reconhecer em Cristo, de fato, podemos ser, é o que vai nos levar Amém. à Isso. salvação. Então, Cristo veio, deu o bagaço. Pronto. Aqui, ó. Venceu. E aí, de uma vez por todas, ele falou assim: gente, vivam pelo Espírito, texto de Gálatas, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfazer esse desejo da carne. Mas como é que eu vivo pelo Espírito então? Porque eu estou um tempão na igreja, eu ouço o negócio de Espírito, mas canta a música, eu não choro. Eu vejo o pessoal chorar dizendo que está com o Espírito Santo, mas eu não recebo nada. Como é que faz? Deixa eu te contar um negócio. O choro, ele é uma manifestação de toda uma vida constante. Não é o choro que resolve. Não é o culto que resolve. Não adianta. Não adianta. Então eu vou começar chorando? Não. Você começa crendo. Mas como é que eu começo crendo? Entenda de uma vez por todas. Somos pecadores e somos carentes da graça. E se você não consegue se emocionar com essa verdade, ora, pede a Deus um milagre. Porque eu acho que o maior mal que a vida religiosa pode fazer para alguém, é te dar a sensação de que você está salvo quando você não está. Se você tem dúvidas sobre a aceitação de Deus a seu respeito, ore, peça a Deus um milagre. Porque o movimento de Deus de reconciliação já foi feito. Se você tem medo do arrebatamento da igreja, ore,
peça a Deus um milagre, porque o movimento de Deus de reconciliação já foi feito. Se você deixa toda e qualquer circunstância te fazer duvidar do amor e da graça de Deus, ore, porque o mais importante já foi feito. O movimento de reconciliação já foi feito. Se você se sente desamparado quando as coisas não vão como você queria, separar as duas. Se você se sente desamparado quando as coisas não vão como você queria, ore. Se precisa de um milagre, chama Deus de salvação. Irmãos, atender os requisitos de uma vida religiosa não é ser salvo. Ser salvo é crer na suficiência do sacrifício de Cristo. E ter isso como suficiente para a sua angústia existencial. Paulo vai finalizar esse trecho dizendo que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Antes de finalizar, deixa eu só desenvolver isso aqui rapidinho. Um minuto. Provém de Deus. Perceba isso. Começou em Deus. O que começou em Deus? A obra de redenção. Não é uma ação minha tentando receber de Deus o aplauso, o dedão positivo. É uma ação de Deus vindo na direção de nós pecadores. Nós é que somos os ofensores de Deus. E Deus age na nossa direção, nos propondo um acordo de paz. Portanto, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como é que pode um negócio desse, cara? Eu ofendo. E a ação de paz é de Deus. A iniciativa de reconciliação é dele. É do ofendido e não do ofensor. Como é que faz sentido na nossa cabeça um negócio desse? Como é que alguém consegue não ficar impactado com uma ação tão misericordiosa, tão justa e tão perfeita como essa? De olhar para aquele que ofendeu e falar assim, ele não tem condições de consertar. E longe de mim ele não vai existir. E longe de mim não tem solução. Não tem saída. E como longe de mim não tem saída, eu vou lá. Eu vou lá buscar ele, eu vou lá chamar a atenção dele. E a gente segue caminhando e Deus segue nas nossas costas. Ei, volta aqui. Ei. Não como alguém que implora, mas como alguém que sabe o quanto nós precisamos. Porque Deus não implora pela nossa salvação, porque a salvação é definitiva. Mas o chamado de Deus ecoa até os dias de hoje, dizendo: por amor a nós, por amor a mim, reconcilie-se comigo mesmo. Paulo vai dizer isso aqui. Ele envia pessoas, os embaixadores de Deus, para o tempo todo estar ali nas suas costas tocando. Ei, o Pai está te chamando. Por favor, por amor a nós, reconcilie-se com Deus. Paulo vai dizer isso, de modo que ele faz o seu apelo por nosso intermédio, e por amor a Cristo nós suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Aceite a reconciliação. Entenda que o pecado foi seu. Entenda que ele não vai colocar na sua conta, desde que você entre na graça pelos méritos de Cristo. Porque ele já cobrou em Cristo. O brinquedo que você quebrou lá, já consertou. Esquece aquilo. Sabe quando você vai na casa de um colega, quebra um brinquedo e fica com vergonha de voltar? Relaxa. Já consertou, já colou, tá aqui, ó. Tem um novo no lugar, pode vir brincar à vontade. Mas com que cara eu vou chegar lá depois do que eu fiz? Com a mesma cara que você chegou da primeira vez. Porque na primeira vez você sabia que era aceito. E agora eu estou te garantindo, você é aceito. Qual garantia é essa? O sangue de Jesus que purifica todo pecador. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau!
É escandaloso. Mas pensa na seguinte situação. Minha filha Mariana está aqui comigo, de boa, tranquilinha. E aí, de repente, o Alex Sullivan comete um crime. E a polícia chega aqui para prender ele. Eu olho para o Alex e falo assim: o Alex não vai sobreviver um dia na cadeia. Vou matar ele lá. Aí eu falo: policial, faz o seguinte, leva a Mariana. Vem cá, Alex. Mariana é inocente. Não fez nada de errado. Você pode levar. A Mariana olha para mim. Não vai. Meio que sem saber como é que vai ser a história. Mas vai, inocente. Entende o escândalo disso? Entende o quanto isso é escandaloso no universo? Eu acho maravilhoso uma frase do Tertuliano, um dos pais da igreja, que ele fala que somente o Criador, o Deus Todo-Poderoso, tem condições de cometer a falta de decoro de amar o pecador. Deus indecoroso. Uma falta de decoro, uma falta de respeito quase. Uma falta de ordem com o universo. Que o universo inteiro diz: que isso? Que reverência é essa? Se amar o pecador, assim, eu posso amá-los porque eu pago o preço da justiça através do meu Filho. Jesus vem e se torna pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Frequentemente, irmãos, eu tenho lutado com isso, e essa tem sido talvez a minha maior luta. E entender que as obras não devem começar em mim. Que as obras que não começam em mim, elas obrigatoriamente não têm. Eu não tenho controle. E são essas obras que de ter o controle. Não sei vocês, eu tenho muita vontade de ter controle. Sempre que alguém pergunta assim: como é que você aguenta? Eu falo: não aguento, eu queria ficar logo, eu queria pegar uns e converter a força. Seja batizado no nome de Jesus, segura a parte da terra. Parou de fazer bolinha, solta. Eu tenho muita vontade. Mas aí começou em mim. Não é para começar em mim, é para começar nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem alguma coisa aí na sua vida que não está funcionando? Para agora e fala assim: eu não preciso disso. Eu tenho aceitação garantida em Deus Pai através do sacrifício de Jesus. E como um ato de fé, caminhe de cabeça erguida, sabendo que o Pai te aceita não pelo que você faz, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz. E isso vai mudar o seu olhar sobre essa situação que está ruim. Te fizeram mal, te ofenderam, te traíram, te bateram, te tiraram alguma coisa. Tudo bem, eu não preciso disso. Te humilharam, ofenderam você até a última escala e te obrigaram a fazer coisas que você não quer fazer ou que você não queria fazer. Tudo bem, eu não dependo disso. Eu só aceita diante de Deus Pai por causa do sacrifício de Jesus. E isso me basta. Mas eu falo isso e não sinto nada. Repete. Ora de novo. Pede mais uma vez. Clama. Batei e apreciar. Buscai e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á. Clama a Deus por preenchimento existencial que venha única e exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo. Meu Deus. Que o Senhor dê condições a cada um de nós de entender a obra da reconciliação que foi feita. Porque uma vez que a gente entender isso, nada vai nos parar. Assim como o rio que começa uma gotinha lá nos Andes e se torna algo imparável no meio da floresta amazônica.
os filhos de Deus que começaram com uma formação simples e modesta lá atrás, dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Hoje são imparáveis para transformar realidades por onde passam. O Senhor Jesus nos dê graça, que Ele abençoe a nossa semana. Eu quero orar com você e pedir que seus olhos sejam iluminados pela luz de Cristo e que o seu coração seja preenchido pelo sacrifício do seu vazio existencial. Suma por causa do amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor faça um milagre em nós e que o vazio existencial que hoje nos impulsiona a fazer coisas que não fazem sentido, coisas que são humanas, que são temporárias, seja de uma vez por todas preenchido, Pai, pelo sacrifício de Jesus e pelo Teu amor perfeito, pela obra reconciliadora.